membro da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, sob a liderança do pastor Milton Nunes, que manda um abraço carinhoso para a família, para o pastor e para toda a igreja. A nossa igreja também saúda os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos usado maravilhosamente no complexo penitenciário de Serra Azul, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Até um determinado momento, quando eu queria ser usado por Deus, eu nunca entendi por que Deus me pôs dentro das prisões para pregar. Até porque eu não orava por isso, não queria isso. Deus tinha me dado a oportunidade de estudar a língua espanhola, então eu queria ir para o campo, para a América do Sul, onde falasse o espanhol. Até porque nós temos no mundo inteiro países também que falam o português. Mas Deus, de uma forma assombrosa, me levou para dentro das prisões. E hoje, ouvindo aqueles testemunhos, eu entendo e glorifico a Deus cada segundo de vida que Ele me dá em poder servi-lo dentro do cárcere. Eu gostaria de deixar esse vídeo, então, para que os amados conhecessem o nosso ministério e pudessem estar orando por nós. Nós temos nosso cartão de oração, depois você pode estar pegando, e lembre de nós, porque nós precisamos muito das suas orações. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Convertido em 1983, em 1987 me afastei do Senhor, sendo aprisionado pelo diabo durante 10 anos, e Jesus nunca desistiu de mim. Foi quando em 1997 veio a oportunidade, pois quando o homem finalmente compreende o seu papel e entrega-se de imediato aos planos de Deus, sua vida muda completamente, suas prioridades e sua visão tornam-se mais claras, e sua vida ganha um propósito novo e ousado. Ele aprende a dizer não às coisas pecaminosas e secundárias que o impedem de seguir seu caminho com Deus, e guarda seus valores e compromissos sem se importar com as circunstâncias, por mais fortes e duras que elas sejam. Foi no ano de 2000 que consagrei minha vida para cumprir a missão. Deus então me envia ao campo de guerra. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. Deus nos dá coragem para entrarmos nas prisões, pois não sabemos o que vamos encontrar, mas temos a certeza de que quem vai conosco é o Senhor Jesus Cristo, e o que vamos levar é a sua santa e preciosa palavra. O trabalho de capelania é uma assistência religiosa que oferecemos no presídio de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, aonde procuramos alcançar uma população aproximada de 6.000 homens na faixa etária de 18 a 25 anos. E ali realizamos cultos evangelísticos, evangelismo pessoal, aconselhamento, assistência religiosa, discipulado bíblico, integração e desenvolvimento do caráter cristão, recuperação espiritual pela Bíblia como única regra de fé e prática. Também realizamos apresentações e especiais nos fins de ano. Fazemos distribuição de literatura cristã e temos o Instituto Bíblico Prisional por Correspondência, que é gratuito. E hoje, pela graça de Deus, somos credenciados ao trabalho em todas as unidades prisionais do estado de São Paulo. A obra missionária que o Senhor tem realizado no complexo penitenciário de Serra Azul é coroada com as seguintes palavras do diretor da Unidade 1 e amigo, Dr. Reginaldo Neves de Araújo. Recebemos
os irmãos são organizados, eles são respeitados pelos funcionários. A missão Rocha Eterna vem trazendo esta qualidade no desenvolvimento do trabalho. Em relação ao trabalho realizado com os sentenciados, a gente percebe que é o trabalho que mais desenvolve frutos na medida em que o preso ele se analisa esse próprio, os seus atos, de uma forma mais profunda, não superficialmente. Isso faz com que o indivíduo melhore como um todo, não só deixa de ser um criminoso, ele se torna um excelente cidadão. Os irmãos que aqui vêm, eles vêm fazer um trabalho de cidadania, um trabalho de respeito com o ser humano, um trabalho de interesse público. Então eu parabenizo e valorizo toda e qualquer iniciativa. O que eu espero dessa missão é que ela seja aumentada a todas as prisões, seja do Estado de São Paulo, seja do Brasil. E nós percebemos que é algo que pode ser ampliado, que depende naturalmente da convicção dos demais irmãos, da disponibilidade desses irmãos que venham realizar esse trabalho com esta qualidade que vem sendo desenvolvida. A minha perspectiva é de que esse trabalho se amplie, que novas forças, novos irmãos, novos guerreiros, novas pessoas com essa mesma convicção venham e tragam palavras às pessoas que tanto precisam. Eu tenho convicção de que essas pessoas que estão aqui, elas podem ser também transformadores da sociedade através de uma palavra, desse comportamento que os irmãos que pertencem à missão Rocha Eterna podem trazer. Hoje, no estado de São Paulo, temos 168 unidades prisionais, 180 mil prisioneiros, 4 missionários em presídios masculino e nenhuma missionária em presídios feminino. Iniciamos o ministério no dia 1º de junho de 2002 e até este momento, Deus tem nos abençoado com 379.707 folhetos e literaturas distribuídos, 1.109 Bíblias distribuídas, 5.574 almas que oraram para a salvação, 90 alunos no Instituto Bíblico Prisional e um aluno discipulado. Sendo conferencista, pregador, palestrante e preletor, realizamos treinamentos para voluntários, missionários e capelães, e também dando palestras acerca da realidade das drogas e das prisões, realidade esta que tem destruído famílias e vidas. No sistema prisional, de cada 100 prisioneiros que professam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do cárcere e recebem a liberdade, 95% morrem no crime ou voltam para a prisão. Clamamos por cooperadores nesta obra. 3 João, verso 8. Orando, sustentando, ofertando e divulgando a família e o ministério. A carreira militar no serviço do Senhor não é uma atividade descartável, um simples emprego, uma ocupação. É sim um ofício absorvente e exclusivista que não nos exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida. Capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Pela graça de Deus, hoje eu e minha esposa, nós recuperamos o ministério na prisão feminina. Então nós reiniciamos novamente o trabalho na prisão feminina e os amados viram aí várias voluntárias que têm se colocado à disposição. A nossa oração é que tenhamos uma capelã também, juntamente com um capelão, um casal, para as prisões femininas, porque na prisão feminina nós não permitimos, pela missão, homens sozinhos. Então, nosso desejo é que tenhamos casais. E na masculina não permitimos mulheres de forma alguma, pela missão. Há outras doutrinas que entram mulheres, mas nós não permitimos. Então, esteja orando por nós. Esse é o apelo da família. Ore por nós e que Deus nos abençoe para termos até a honra, né, de
ser participante do quadro missionário da igreja, ter esse privilégio, né, de poder participar com os amados e compartilhar as bênçãos do campo de guerra. Eu falo campo de guerra porque nós servimos o exército, então nós temos aquela disciplina militar. E a palavra de Deus nos diz, como o próprio texto em Timóteo foi lido, nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha onde o adversário ele é implacável e imperdoável. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Então, ore por nós. Por isso que nesta manhã eu gostaria de deixar para os amados como título, chamado à compaixão, que é em torno do tema capelania cristã. O que é capelania cristã? Lá em Isaías capítulo 26, né, versículo 3 e 4, que foi mencionado, que é o versículo que confirmou esse trabalho na minha vida, é o versículo que me alicerçou, quando ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, se eu olhar para frente e ver problemas, eu tenho que ver Cristo. Se eu olhar para trás, para o meu passado, eu tenho que ver Cristo. Porque o passado a gente não apaga. Isso é incontestável. As pessoas se lembram do passado. Mas Jesus Cristo, ele apaga todas as nossas transgressões. Por amor de nós. Por amor dele próprio. Então é maravilhoso. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, eu tenho que ver Cristo. Se eu olhar para baixo e ver aqueles buracos de espinhos, dificuldades, eu tenho que ver Cristo. E se eu olhar para cima, eu tenho que ver Cristo, porque ali é a minha esperança. Amém. Então, nesta manhã, a palavra de Deus nos mostra, porque quando nós tratamos de capelania cristã, em 1 João, se nós formos lá em 1 João, veja o que ele diz, capítulo 3, versículo 11 ao 18. Como no vídeo já foi mencionado o texto referência, então já nem estou lendo ele, que é Isaías, né, 26, 3 e 4, mas vamos já para o que Deus tem para nós nesta manhã. 1 João 3, 11, que diz, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Oremos. Pai bendito e Pai celestial, nada eu posso fazer se o Senhor não for comigo. Eu dependo do Senhor, meu Pai, e eu preciso do Senhor nesse momento. Ajuda-me, Senhor, para que a Tua palavra, como que vai ser compartilhada, como falou ao meu coração e tem falado cada momento de minha vida, possa falar nesses corações nessa manhã. Para que se há alguém, meu Pai, aqui em nosso meio, que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, hoje é o dia da salvação. Salva almas, transforma vidas, como o Senhor salvou a mim e me transformou. Ajude, Senhor, por favor. Livra-nos desses demônios que nos rodeiam, para que nenhum dardo inflamado do maligno venha desviar a nossa atenção de todo o propósito do Senhor. Por favor, Senhor,
Em nome de Jesus Cristo, eu suplico ao Senhor, por toda a confiança que eu tenho no Senhor e na sua obra. Amém. O ofício de capelania, ele originou-se até nos primeiros séculos dentro do ambiente militar. Dentro do militarismo, onde ele se estabeleceu até como importante cargo ocupado naquele período e é até hoje também. O capelão, ele representa, nós podemos considerar que o capelão ele representa o cristianismo em ambientes peculiares. Agora, perante autoridades e perante todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Além de prestar importante serviço no cuidado da pessoa e na manutenção da fé e da espiritualidade dela. Essa é a função da capelania. É um trabalho de relacionamento. É um trabalho de amor ao próximo. Tendo em vista que Deus nos deixou aí como base os 10 mandamentos, onde nós temos nos 4 primeiros mandamentos, eu e Deus. Nos outros 6 mandamentos, eu e o próximo. Então, em nenhum momento tem eu e eu. Como eu falo para os jovens na igreja, onde eu estou, seu maior inimigo é o seu eu. Seu maior adversário é o diabo. Quando eu acordo pela manhã e olho no espelho, Senhor, livra-me dessa pessoa. Livra-me, para que eu não faça a vontade dela e faça a tua vontade. Esse trabalho de capelania, então, é buscar esse relacionamento com as pessoas para eles entenderem isso. Esse conceito vinculado ao ofício manteve-se praticamente inalterado durante séculos e séculos. Está inalterado até hoje, expandindo para a sociedade e adaptando-se a múltiplas oportunidades e necessidades desse apoio espiritual. Não é só nós que estamos aqui que necessitamos de apoio espiritual. Mas muitas pessoas ao nosso lado necessitam de apoio espiritual e nós vemos isso. Se você não ama as pessoas, se você não ama o teu próximo, como diz amar a Deus? O próprio texto referencia isso. O exercício da capelania, do ofício de capelania, ele deve evidenciar gestos de compaixão. Sempre o próximo. Sempre o próximo. Pois lida com as vicissitudes humanas, busca compreender suas origens e vai oferece apoio necessário para a recuperação das pessoas. Deus quer usar cada um de nós. Ele tem o desejo de usar cada um de nós, mas quem quer ser usado? A compaixão, ela solicita a irmos onde está o ferido, a entrar em lugares onde está a dor, compartilhar quebrantamento, medo, confusão, angústia, principalmente num lugar desse, aonde os demônios, provavelmente até o diabo, está te esperando com toda a oposição ali para impedir que você faça a obra. E nós percebemos isso. Há essa percepção dessa obra maligna, a obra das trevas. A compaixão solicita a irmos onde estão essas pessoas e ela nos desafia a clamar com aqueles que estão na miséria, a chorar com aqueles que estão solitários. Um homem, certa vez, dentro da cidade de Ribeirão, numa população de 700 mil habitantes, me parou na rua do nada, falou: senhor, o senhor pode conversar comigo? Eu falei: claro. O senhor tem tempo? Poxa, eu sou eterno. Tenho todo o tempo do mundo. E fiquei lá conversando. Olha que bênção. E se eu não conversasse? Qual seria a situação dele, o que ele iria fazer? E creio que seria muito sério pelo que eu conversei. Ela nos obriga a sermos fracos com os fracos, vulnerável com os vulneráveis, impotente com os impotentes. Uma total imersão dentro da condição do ser humano. É nós estarmos nesse relacionamento, não absorvendo os problemas da pessoa, mas nesse relacionamento auxiliando. O sentimento de compaixão, ele não permite que se olhe para todos os tipos de pessoa ou quaisquer características que diminua o ser humano e a sua dignidade pessoal. Porque antes
direciona o olhar do capelão para a alma batida, carente, socorro espiritual, independente do local onde ela se encontra. Porque eu falo, meus amados, aqui, nós todos, não tem ninguém melhor do que aquelas pessoas que estão dentro daquelas prisões. E lá dentro não tem ninguém melhor do que você. Somos todos iguais aos olhos do Senhor. E é com esses olhos que eu vou expressar minha compaixão. Eu tenho que expressar minha compaixão. A tolerância é de suma importância para a capelania. Para que saiba e possa lidar com a diversidade religiosa. Na capelania, ou aqui mesmo, você depara com várias religiões que te afrontam, que te confrontam. Mas a palavra de Deus diz que não convém ao servo de Deus contender e instruir com mansidão e com sabedoria. Então eu tenho que buscar informações. Eu tenho que estar na casa de Deus. Eu busco a casa de Deus todos os momentos. Eu me afastei de Deus, mas quando eu entendi, quando Deus me deu a oportunidade novamente em 97, eu agarrei com unhas e dentes essa palavra. Seja pela vida ou seja pela morte. Porque as circunstâncias que eu vivi me fez perder tudo. Mas quando eu vi que Deus preservou o que nós temos de mais sagrado, de mais precioso, que é a família, quando eu vi que Ele preservou minha esposa e meus filhos, consagrei minha vida ao Senhor. Perco tudo, mas não perco a família. E glorifico a Deus por isso hoje. Glorifico a Deus. Quando nós olhamos no Evangelho de João, vai para o Evangelho de João, veja o que ele nos diz, capítulo 13. Depois você pode acompanhar do versículo 1 ao 17, mas vamos olhar o 16 e o 17. Você pode ler depois do 1 ao 17. Mas do 16 e 17 nos diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. A obra de Deus não é para ficar de braços cruzados. As pessoas me perguntam: pastor, capelão, o senhor não tem medo de entrar naquele lugar? Meu amado, como princípio militar, eu prefiro morrer no campo de batalha fazendo o que o meu comandante mandou, do que como um covarde dentro da minha igreja, de braços cruzados, sem fazer nada. Mas aí você vai sair da igreja, a família vai para outro campo. Deus põe 3, 4, 5, 6 famílias. Isso tem sido na nossa igreja. Isso tem sido na nossa igreja. Não pensa que você não possa sair, que Deus não vai te substituir. Ele vai pôr pessoas aqui também, que é justamente para te auxiliar, para segurar suas cordas aonde você estiver. A influência moral, porque aqui nós vemos toda a humildade de Jesus Cristo. A influência moral, espiritual e ética que exerce a capelania, ela visa proporcionar um ambiente saudável, principalmente de trabalho, onde as pessoas envolvidas estão, onde as pessoas envolvidas desenvolvem com alegria e harmonia suas atividades diárias, em favor da própria instituição, em favor do próximo. Há capelanias em vários lugares hoje. Era só capelania militar. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, trouxe a capelania hospitalar, a capelania escolar, a capelania empresarial, multinacionais, abrindo mão de psicólogos e buscando um capelão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não desfazendo da psicologia, mas a bibliologia eu creio que tenha muito mais alicerce. Muito mais alicerce. Isso nós vemos refletindo a pessoa de Jesus Cristo na sua compaixão, no ministério de capelania, que devem se destacar. Eu destaco aqui 3 características, que eu trouxe aqui 3 características, que é a defesa da justiça, o ministério da presença e o serviço ao próximo. É o que o Senhor Jesus Cristo preparava nessas circunstâncias. É a forma de como Ele trabalhava nessas circunstâncias. Ele mesmo é um grande exemplo de capelania. Os capelães, eles são chamados para ministrar aos menos favorecidos da sociedade. Então vamos desprezar os demais? Não.
Não, mas o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu vim para os que estão enfermos, os que estão doentes. Agora, se nós temos a oportunidade de testificar para outras pessoas, devemos fazer. Não podemos perder a oportunidade. Precisa estar vinculado a uma igreja local. Quer ser capelão? Esteja vinculado a uma igreja local. Ou qualquer instituição onde você é considerado um líder espiritual ou uma pessoa envolvida com a sua igreja, porque é fato. Se você não se envolve com a sua igreja, você não vai se envolver com nada lá fora. Isso é fato. Eu vivo isso. Eu vivi isso. Se você não é útil aqui, vai ser inútil do portão para fora. É a realidade que nós vivemos. Ser cuidador da ética, da moral, bem como é responsável pelas atividades religiosas, podendo auxiliar a administração e instituição nos assuntos, até mesmo atinentes ao cargo de capelão, de capelania. Há pastores que são capelães. O pastor tem o rebanho dele, eu tenho o meu rebanho. Dentro da prisão, mesmo que dentro da prisão, nós temos aquelas pessoas, mas os amados ouviram as estatísticas, a triste estatística, e não é diferente para o pastor que pastoreia o rebanho, porque se pegar do percentual da igreja, olha quantos lugares vazios tem na igreja. E aonde é o lugar daqueles que servem ao Senhor? Aprendendo do Senhor. Então eu tenho que estar na minha igreja na quarta-feira que tem culto. Eu tenho que estar na igreja ao domingo de manhã que tem culto. Eu tenho que estar na igreja ao domingo à noite que tem culto. Agora, é fato. Quem não tem resultados na sua vida, nunca ganhei uma alma para Cristo, nunca evangelizei, só vai ter desculpas. Só vai ter desculpas. E a capelania nos ensina e nos amadurece nessas questões. A força do ofício do capelão está relacionada aos fundamentos bíblicos que entrelaçam esse ofício e a fé. Eles andam juntos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é identificado como aquele que estende a mão ao que padece privações e angústias. E nós, em nosso meio, muitas vezes, eu mesmo, no meu meio cristão, tenho oposição a esse trabalho. Igrejas se opõem a esse trabalho. Agora, é tão impressionante que Deus tem me usado há 16 anos nesse trabalho, é tão impressionante, que eu digo, você pode desprezar as prisões, até o dia que acontecer dentro da sua casa. Aí você vai se lembrar de nós. E isso é fato, porque uma igreja disse, nós vamos ajudar os irmãos, a pegar os irmãos para sustento, mas não dá o nosso endereço para ninguém lá dentro. Amém? Ele é o líder que Deus constituiu. Não passou um ano, o filho do diácono foi preso. O diácono entrou em contato conosco. Maurício, ele está em Serra Azul, o senhor pode visitar? Claro. E não passou 6 meses depois, o filho da tesoureira foi preso. Nós estamos sem compaixão e muitos de nós sem temor. Sem temor. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, nos dá uma clara oportunidade para o exercício de compaixão. Uma clara oportunidade. E nós temos aí vários exemplos de compaixão. Outras características que eu gostaria de deixar para os amados também, que deve estar presente aos que trabalham como capelães, que desejam ser usados por Deus, devem levar a sério como são vistos pela igreja local e a sua comunidade. Qual é o seu testemunho aqui dentro e lá fora? É o que nós temos tentado fazer dentro das prisões, integrar o caráter cristão na vida daquelas pessoas. O que é caráter cristão? Que eu sou na sua frente, eu sou nas suas costas. Não tem meio termo, é sim ou não, não existe em cima do muro. É sim ou não. Esse é um princípio claro. Que testemunho que você está dando para você chegar nessas pessoas? Não devem também ser ingênuos ou indiferentes aos fatos de afirmações em respeito à fé. Ou seja, você vem no culto quando quer, você serve do jeito que quer, nem sequer pega a Bíblia para ler, para estudar. Como você quer ser usado por Deus?
com essas doutrinas de demônios e espíritos enganadores, que vai te massacrar, vai te jogar no pó da terra. Esse é o trabalho que Deus tem nos usado. Devem também estar conscientes de como o relacionamento com a própria família pode afetar a abordagem e a resposta para com a dor de outras pessoas. Eu não posso absorver aqueles problemas e trazer para dentro de casa. Até porque ministério nenhum está acima da família. É Deus, família e ministério. É Deus, família e trabalho. Se você põe o seu trabalho para deixar Deus, olha, a ordem dos fatores na matemática de Deus altera o produto. A ordem dos fatores na matemática de Deus altera o produto e eu sou testemunho disso. Devem estar capacitados para lidar com problemas pessoais com objetividade e sabedoria. Devem estar comprometidos com a fé cristã, a Bíblia como única regra de fé sua. Principalmente para suas vidas. O que você está espelhando? Quem você diz ser? Filho de Deus ou filho do diabo? Porque tem aqueles que dizem que é filho de Deus, mas parecem mais filhos do diabo. Devem ser capazes de trabalharem voluntariamente e na dependência de Deus. Pregador, eu quero ser voluntário, eu quero conhecer esse trabalho, pelo menos. Busque o seu pastor. Ore com ele, porque ele sabe melhor do que eu qual o seu relacionamento com Deus. Porque se não tem relacionamento, ó pastor, livra-me do mal. Se não tem relacionamento, meus amados, você vai comprometer a minha segurança, a sua segurança, a segurança dos agentes públicos, a segurança do próprio preso. Porque você vai ser afrontado biblicamente. Então tenha essa visão. O capelão ele deve estar apto para ouvir atentamente e prestar o conforto devido à pessoa. Eu tenho que mais ouvir do que falar. E olha, meus amados, se você ver, aprender sobre capelania, e aqui é um esboço bem prático, porque nós temos treinamento de capelania, você vai ver que você tem mais é que ouvir do que falar. Você tem que sentar com a pessoa ali e ouvir, porque são corações partidos, espíritos esmagados, dor, desapontamento, depressão, miséria, desespero, medo, tristeza, angústia, abandono, sofrimento dentro daqueles lugares. Pessoas que são abandonadas pelas famílias, pessoas que são abandonadas pela sociedade. O pastor vai preso, tem pastores presos lá também em Serra Azul. Aí o pastor cai na penitenciária. Aí a esposa vai, primeiro mês visita, beleza, segundo mês, 6 meses, 1 ano. A hora que ela vê aquela revista, ela vai, ó, você caiu aí, agora você tira a sua prisão. Eu mando só carta para você. Esquece. Alguém já visitou prisões? É fácil entrar lá, passar pela revista? Que é isso? Mas Deus nos abençoa de tal forma que nós entendemos que para os capelães que prestam cuidado das almas fora desses limites, né, fora da igreja, é na verdade uma mentalidade missionária de ser como Jesus para o mundo, para esse mundo que jaz em trevas, para esse mundo que está perdido. Capelães ouvem histórias de vida, ouvem histórias de dor, de derrotas, de vitórias, e eu não posso absorver isso. Jesus Cristo te ama. Posso deixar uma mensagem de Deus para você? Não. E o senhor sai da minha frente que eu posso descarregar meu ódio no senhor. Deus abençoe, Jesus Cristo te ama. Posso deixar a mensagem de Deus para o senhor? Pode. Controle do Espírito. Qualquer obra de Deus que você vá fazer, o controle do Espírito. Porque ele tem que ver Jesus Cristo em mim. Ele não tem que ver o reflexo da ira dele em mim. Capelães, eles ajudam na sua compaixão, dirigir essas almas perturbadas e descobrir até o significado, né, o propósito de suas vidas.
onde vai motivá-los, alicerçando nos fundamentos da fé cristã, alicerçando-se nos fundamentos da vida cristã, uma vida plena em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, quando nascemos de novo. A capelania, amados, ela não contempla uma classe de pessoas exclusiva, ela atende todas as classes sociais. Olha o campo como é vasto. Olha o campo como é vasto. Nós estamos em 4 capelães pela missão para alcançar 168 unidades prisionais. Impossível. E na feminina, nem pensar, porque ainda não temos capelães. Mulheres. O lugar de encontro derradeiro de Deus foi desvendado na cruz de Jesus Cristo, e Deus é conhecido e compreendido, agora não com força, não na força que Ele mostra, mas na fraqueza. Esse reflexo é na fraqueza, não naquela demonstração impressionante da majestade do poder dele, mas na exibição de um amor que se dispõe a sofrer por mim, a sofrer por você, a fim de ganhar uma alma. Resgatar esse homem para Deus. Resgatar estas pessoas para Deus. O sistema penal tenta fazer, o Estado tenta fazer o melhor, mas prisão não transforma ninguém. Jesus Cristo transforma. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz é que nos inocenta de todo pecado, é que nos purifica, é que nos reconcilia com Deus. Nós vemos que a capelania cristã é representante de Jesus Cristo para atender as pessoas em sofrimento e inspira-se na compaixão do próprio Senhor Jesus Cristo. E ela segue os seus passos na busca dos que sofrem, para oferecer-lhes a oportunidade de serem resgatados e reconciliados consigo mesmo e com o Pai eterno, nosso Deus. Eu era abominável aos olhos do Senhor, mas Jesus Cristo salvou minha alma e transformou minha vida. E Ele quer salvar almas e transformar vidas. E transformar vidas. E tem pessoas tão acomodadas que eu tenho até medo. Pessoas que podem passar 20 anos dentro de uma igreja e acordar no inferno. Pessoas que estão convencidas, mas que verdadeiramente nunca se converteram. Nunca mudaram de vida. Porque a palavra de Deus é clara. Quando eu digo para esses jovens, olha, absorve o que você está aprendendo aqui dentro, porque o mundo não vai te aceitar. Pastor, o senhor sabe que a maioria aqui odeia o senhor? Eu digo, ó, filho, eu não estou aqui para ser amado. A Bíblia deixa bem claro que do mundo sereis odiado. Eu estou aqui para que você não vá para o inferno, para que você se santifique a cada dia. Mas se o senhor morrer, eu estou mais vivo do que nunca nos braços do meu Senhor. E Deus vai preparar outro para vir. Lembra a parábola do bom samaritano? A ajuda que ele deu para aquela alma que estava ali? Vários passaram. Quantos estão passando ao nosso lado que só quer um oi? E só ontem nós tivemos um workshop com a missão. O diretor disse, deu um testemunho, um prisioneiro que está em liberdade trabalhando já há 10 anos, ele, pelo Skype, ele deu um testemunho que só de uma pessoa entrar ali dentro, ainda tem gente que se lembra de nós. Ainda tem pessoas que se lembram. Em cada lugar que estiver como capelão, você vai ver que as suas peculiaridades demonstram ser o ambiente propício para essa execução do aconselhamento pastoral. Qualquer lugar, visto que lida com pessoas de todas as classes sociais, que estão submetidas a limitações, que causam sofrimentos diversos. Já foi no hospital? Eu tive no hospital, meu pai, no leito de morte, entregou a alma a Cristo. Estive no hospital com a minha sogra, a necessidade das pessoas que nos buscam para fazer uma oração.
para minimizar esse sofrimento. Não é fácil perder um ente querido. Minha mãe, esse miserável pecador aqui, estava afastado de Deus, aprisionado pelo diabo. Não fui capaz de testificar para minha mãe. Minha mãe faleceu. Não sei onde ela está. Espero que ela tenha ouvido de alguém, porque eu fui inútil para ela. Espero que ela tenha ouvido de alguém. Que o sangue de Jesus Cristo salva. É vital para os capelães saberem como se comunicar com esses criminosos e com as pessoas. À primeira vista, aconselhamento, deve passar o tempo todo ouvindo. Nós temos que estar preparados para ouvir. Porque cada uma de nossas vidas é como um iceberg. Só uma parte que é mostrada. Mas por baixo, senta com o irmão mesmo. Pastor que não visite o rebanho dele, não. O pastor conhece o seu ovelha, o seu rebanho. Ele tem que conhecer, tem que ver as dificuldades. Porque tem aqueles que falam assim, mas ele tem que me procurar. Que jeito. A pessoa já está entrando em depressão, já não se aguenta mais, como que vai procurar? E é uma luta, né, pastor? Uma necessidade muito grande. A prisão é um lugar normalmente visto como um lugar satânico, sim. E é justificável. Para aqueles que já foram, sabem. Mas o chamado à compaixão, ele é correspondido através de uma atitude, quando Deus o comissionou para levar o Evangelho. Você não é salvo. Você não foi salvo para esquentar o banco da sua igreja. Para ser mais um membro da sua igreja. Você é salvo para falar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Você é salvo para louvor e glória do Senhor. Para isso que somos salvos. Por isso, até por isso que na questão do arrebatamento, né, já diz arrebatado, é tirado com violência, porque tem muitos crentes que ainda vai segurar na cadeira, falar, não, Senhor, me espera que eu ainda tenho que resolver isso daqui. Tão ligado no mundo. E o mundo tão carente da sua ajuda. Agora, se você não quer ajudar, Deus vai pôr pessoas para ajudarem. Mas se você tem essa oportunidade, como eu digo, você prefere chegar diante de Cristo e ouvir servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou servo inútil. E eu concluo. Jesus Cristo, meus amados, é o maior exemplo de compaixão e misericórdia. E se você foi chamado das trevas para a luz, se você foi salvo, você tem a honra, você tem o privilégio de participar dessa obra graciosa de Deus. Essa obra que nos trouxe a graça, essa obra que nos trouxe o perdão, essa obra que nos trouxe a salvação. E principalmente, mesmo para os considerados piores pecadores. Pastor, mas ali tem aquele senhor de 50 anos que estuprou o filhinho dele de 1 ano e matou. Eu vou lá pregar para ele. Jesus morreu por ele. Jesus incondicionalmente nos ama. Jesus nos mostra a sua identidade com esses pecadores, nos dando provas, biblicamente, de capa a capa, que não há pessoas insignificantes e irrecuperáveis para Deus. E eu sou prova disso, que eu significo para Deus. Eu recuperei. Agora, não posso me vangloriar, preciso de Deus. Em todo o meu processo de santificação, até o dia que eu morrer,
Eu preciso de Deus. Porque nosso passado está sempre nos acompanhando. Sempre nos acompanhando. Então nós precisamos de uma equipe. Precisamos de um propósito. Precisamos de um coração. Porque nesse texto, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nesse texto, nós vemos aí o desígnio de Deus. É plano de Deus. É plano de Deus. Deus preparou todo o plano da salvação para a humanidade. Nós vemos o desespero do pecador, pessoas desesperadas. Pessoas desesperadas, aonde eu vou, em quem eu vou crer. Porque há também o destino do pecador. Eles estão condenados ali, eles estão também condenados a uma eternidade longe de Deus. E há também nesse texto o deleite do pecador. Aquele que se arrepende. Aquele que entrega a alma a Cristo. De 97, e aí eu entro como testemunho, até hoje, nunca não nos faltou nada. Deus supriu todas as necessidades. Que é a mais recente, que é a mais quentinha, estourou o motor do meu carro recentemente. Que beleza. Glória a Deus. E eu postei para as igrejas que nos ajudam, para irmãos que nos ajudam, família que contribui conosco. Eu sempre posto, e posto no geral para aqueles que oram por nós também. Olha, eu vi um cabeçote, R$1.200, e eu preciso para o meu carro. Isso era numa segunda. Na sexta-feira, uma irmã entrou em contato conosco, que eu nem conheço, mas ela nos conhece por estar no quadro missionário, e ela é nova convertida, faz 1 ano de conversão. Entrou em contato conosco, falou assim: pastor, me dá sua conta, eu gostaria de ofertar também para participar da bênção. Amém, passei a conta, na segunda-feira, abriu a internet para ver a conta, glória a Deus. Ela me mandou uma oferta, R$1.200. Eu falei, aleluia, aleluia. E Deus não faz a obra pela metade. Porque aí o meu mecânico, ele conseguiu depois um cabeçote por R$400. Novo. Eu falei, amém, Senhor. E ele entrou em contato comigo, falou, pastor, a nossa família vai ajudar o senhor com R$50. Então o senhor tem que me pagar R$350. Aleluia. Essa é a obra de Deus, meus amados. Essa é a obra de Deus. Fim das contas. Ainda me sobrou dinheiro, entrei em contato com a irmã que nos ofertou. Falei, olha, Deus fez isso. Sobrou isso. Só que como você direcionou especificamente, é princípio meu, entrei em contato, falei assim, posso direcionar para outra área da nossa família? Pode, pastor. Ainda deu para pagar uma parte do IPTU ainda. Glória a Deus, meus amados. Deus está chamando. Vem. Precisamos de capelães, casais, precisamos de voluntários. A obra de Deus, perto está o Senhor, meus amados. Perto está o Senhor. Ame a Deus como Ele amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o dia que você creu, você não tem mais a condenação, mas passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Ame. Mas como eu digo para eles, a decisão é sua. Pastor.